Jesus sempre ressaltava naqueles que o procuravam a importância, o valor e a força da fé. A fé realizante, como nós sempre trazemos aqui, que aprendemos com a religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo, é essa demonstração da nossa confiança no amparo celestial, que nunca nos falta. Nós estamos sempre sendo acompanhados, conduzidos e amparados por Deus, por Jesus, por Maria, Mãe Universal da Humanidade, ou pelos santos, pelos anjos, pelos orixás, cada um dentro da sua tradição religiosa. Pense naquilo agora que considera sagrado. Mas nós aprendemos também que a comprovação da nossa confiança no amparo divino deve acontecer pelo nosso trabalho, pela nossa perseverança, pelas lutas diárias, por não desistir, por continuar lutando. E quando nós agimos dessa forma, quando resistimos diante da dor, quando mesmo assim tratamos as pessoas com amor, expressamos o nosso respeito e o nosso carinho, nós estamos mostrando o poder divino que nós temos dentro de nós. E todos nós temos esse poder dentro de nós, porque todos somos filhos de Deus. E é assim que nós devemos nos comportar, confiantes das nossas capacidades de transformação, de fazer diferente, de cuidar dos outros e confiando sempre no amparo celestial. É o que nós vamos fazer agora nesse momento, unir essas duas forças, a nossa força com o amparo de Deus. Nós continuamos com o nosso coração em prece e vamos beber da água fluidificada. Saudoso irmão Alziro Zarur, radialista, fundador da Legião da Boa Vontade, convidava a todos para que tivessem esse hábito. Uma tradição na mídia da Boa Vontade começou lá ainda no fim da década de 1940 e até hoje nós mantemos esta tradição. O objetivo é o seguinte: durante a prece, nós suplicamos a Deus que coloque nessa água as melhores energias, as boas vibrações, os fluidos curadores, as energias mais poderosas e equilibradas da natureza. E aí a água, que é fundamental para a saúde do corpo, todos nós já sabemos que precisamos beber bastante água, a água se transforma, recebendo durante a prece um instrumento também de saúde para a nossa alma, de renovação da nossa energia. Esta é a água fluidificada. É um hábito que você pode ter na sua casa, fazer isso todos os dias, oferecer água fluidificada para os seus filhos, que é um hábito inclusive de prevenção, porque nos prepara e nos fortalece para os desafios da vida. Convidamos você agora então, junto conosco, a beber da água fluidificada. E vamos bradar este mantra sagrado da religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo, ensinado pelo irmão Paiva Neto. Com Jesus venceremos sempre, sempre e sempre. Não devemos duvidar disso, devemos trabalhar para alcançar esses resultados. E é o que a gente continua fazendo no programa, procurando em primeiro lugar informação de qualidade, porque quando a gente fala de saúde, e para muitos assuntos, mas especialmente quando a gente fala de saúde, dúvida, angústia, não saber o que fazer só atrapalha. E é por isso que no nosso programa a gente procura informação para que saibamos como reagir diante de um desafio. E a endometriose, o nosso tema hoje no programa, é um grande desafio sim, porque prejudica a qualidade de vida da mulher, é o desafio para ser diagnosticada, a gente já falou sobre muitos sintomas, o quanto eles podem ser diversos, as várias causas que podem trazer endometriose. Então a gente imagina que para um especialista, nosso convidado pode confirmar isso para a gente, é realmente um grande desafio, uma confirmação da endometriose. Muitas pecinhas que precisam ser encaixadas. O doutor me descreveu dessa forma, como se fosse um quebra-cabeça que tem que ser montado para chegar à confirmação desse diagnóstico, doutor. E a gente terminou o bloco anterior falando sobre os exames que são necessários, a conversa com a paciente. Esses exames, doutor, eles são obrigatórios para a confirmação da endometriose? Olha, confirmação mesmo da endometriose a gente só tem por via cirúrgica, fazendo a biópsia e confirmando a presença dessas células, desse tecido fora do útero, tá? Mas hoje em dia, com esses exames mais específicos, a gente consegue determinar com uma acurácia de até 98%, né, que realmente aquela paciente tenha endometriose, tá? Então, é extremamente importante que essa paciente faça esses exames, até para saber onde está a endometriose e, com base nisso, determinar o tratamento mais adequado. O senhor falou que é importante que o laboratório saiba que a mulher vai fazer o exame em busca de endometriose. O médico vai escrever isso no pedido ou a mulher que tem que falar quando chega lá? Na verdade, o médico deveria dar uma dica para o colega que vai analisar as imagens ou fazer a ultrassonografia naquela paciente que a suspeita é de endometriose, porque se ele viu pelos sintomas, né,
pelo exame físico, e ele suspeita onde deve estar essas lesões, ele direcionando o médico radiologista para onde procurar essas imagens, isso facilita e aumenta a chance do radiologista encontrar mesmo essas lesões onde foi suspeito. Com esses exames em mão, com as perguntas respondidas durante a conversa, o médico tem o suficiente para conseguir determinar qual é o melhor tratamento para aquela mulher? Sim, aí a gente começa uma nova conversa, né? Tendo os sintomas, diagnósticos, a gente precisa determinar quais são os objetivos dessa paciente, né? Se essa endometriose está causando muita dor e piora da qualidade de vida, se a endometriose está interferindo principalmente na fertilidade, porque é isso que vai nortear qual que vai ser o tratamento mais adequado. Tá? Tem que tratar os sintomas também. Também. E a consequência da endometriose. Tá? Então, falando um pouco sobre tratamento, né? Primeiro tem que melhorar a qualidade de vida dessa paciente. Né? Se ela sentir muita dor, dar os medicamentos analgésicos adequados para um controle satisfatório da dor. Geralmente, tá? Um analgésico comum que a gente compra livremente na farmácia não vai ser o suficiente? Ou pode ser que sim? Pode ser que sim. Para a maioria, sim. Para aquelas que precisam de 2, 3, 4 analgésicos, né, cada vez mais potentes, a gente começa a usar outros medicamentos para estabilizar essa dor. Inclusive, ressaltar, doutor, que se a mulher já percebe que tem que tomar muito medicamento e faz isso por conta própria, que é melhor procurar logo um médico, porque analgésico não é sem efeito colateral. Não. Nenhum medicamento é sem efeito colateral. Certamente, principalmente os anti-inflamatórios, que tem mulheres que falam assim, eu tomo a cada 4 horas um anti-inflamatório. Isso pode levar a uma gastrite, uma úlcera gástrica, né, além de comprometer a função do rim. Tá? Então, é importante que tenha uma orientação, mesmo para os analgésicos, para controle da dor. O que mais vai fazer para melhorar a qualidade de vida dessa paciente? Tá. Então, primeiro, os analgésicos. Segundo, medicamentos que vão bloquear a menstruação, tá? Principalmente os anticoncepcionais. Tá? Orais? Orais, adesivo, dispositivo intrauterino medicado. A gente tem inúmeros métodos contraceptivos hormonais que têm um benefício para a endometriose, tá? A gente vai ter que achar aquele que vai se adaptar melhor ao perfil de cada paciente. Porque tem mulher que não gosta do anticoncepcional oral, que sente enjoo, não só isso, às vezes tem algum efeito colateral também, né? Uma enxaqueca muito grande, ou tem alto risco para trombose que ela não pode tomar, ou ela fuma junto, e essa combinação do anticoncepcional com cigarro é perigosa, né? E por isso que a gente precisa individualizar, na verdade, a indicação do contraceptivo ideal para cada paciente. E é verdade que é melhor que a mulher não menstrue, que ela use anticoncepcional de forma contínua, doutor? Na verdade, fazer ou não a pausa é opcional. O anticoncepcional, tendo ou não a pausa, ele não vai permitir que a endometriose progrida. Só que sempre que tiver um sangramento, a paciente pode ter um sintoma mais forte. Tá? Então, por isso que a gente acaba orientando o uso contínuo sem pausa dessas pílulas. De quanto em quanto tempo a paciente vai ter que procurar o médico fazendo esse acompanhamento? Quando já tem um diagnóstico de endometriose e foi proposto um tratamento como anticoncepcional, a cada 3 a 6 meses é ideal para saber até como que estão os sintomas. Uma vez que ficou estável os sintomas e a paciente ficou bem por pelo menos 6 meses, dá para fazer um controle anual. Né? E não é necessário fazer o exame de imagem sempre. Né? A ressonância magnética é um exame chato, tem um custo elevado associado. Né? Então, a partir do momento que a gente faz o diagnóstico, o principal que a gente vai levar em consideração são os sintomas. Se teve uma piora do sintoma, vamos ver se a endometriose evoluiu, se tem alguma complicação do diagnóstico anterior. Geralmente, esse tratamento com analgésico e o anticoncepcional já é o suficiente para controlar a endometriose, doutor? Para a grande maioria das pacientes, sim. Tá? Para a grande maioria das pacientes, o uso do anticoncepcional e do analgésico é suficiente para restabelecer uma qualidade de vida mínima, né, para essas pacientes. Mas, o doutor falou para a maioria, mas quer dizer que não todas. E aí o senhor falou várias vezes antes sobre a cirurgia para endometriose. A gente vai falar sobre a cirurgia para endometriose e você vai saber, então, se essa realmente é a indicação. Quando é que a cirurgia é uma alternativa? Para essas mulheres, doutor, quando o anticoncepcional não funciona, o analgésico não resolve? Não, como eu falei um pouquinho antes, o tratamento vai depender basicamente dos sintomas e dos objetivos. Né? Se a paciente está querendo engravidar, está com uma dificuldade para engravidar, o anticoncepcional não vai ser uma alternativa. Né? E aí, se a paciente já tem um quadro de infertilidade, uma dificuldade com mais de 6 meses a 1 ano de tentativa não sucedidas, e tem muita dor, a ideia é passar por um tratamento específico. Tá? Ou a cirurgia para tratar a endometriose, ou
um tratamento de medicina reprodutiva. Isso vai depender do perfil de cada paciente, do casal, na verdade, se tem outros fatores para a infertilidade, porque nem sempre a cirurgia vai ser o melhor tratamento para aquele casal especificamente, tá bom? Agora, se a paciente já tem muita dor, a qualidade de vida ela está muito ruim por causa da endometriose, tem um outro fator para considerar a cirurgia, né? Então, não é só a fertilidade, é a qualidade de vida também, e, na minha opinião, em primeiro lugar. Bom, o doutor é especialista em cirurgias minimamente invasivas. Vamos entender o que é isso? A gente vai aqui para o nosso telão, porque essa é uma imagem que representa a videolaparoscopia, é isso, doutor? Isso, exatamente. Explica para a gente o que é esse nome difícil e porque, como ele ajuda essa mulher. Tá. Então, o que significa videolaparoscopia? Vídeo é o sistema de vídeo, né, que inclui uma câmera e um sistema de monitor. Tá? Laparoscopia, tá, o termo laparoscopia significa visão do abdômen. Tá? Então, a visão do abdômen internamente através de um vídeo. Um recurso de vídeo. Um recurso de vídeo. Tá? Então, como que a gente faz isso? A gente faz uma pequena incisão, geralmente no umbigo. Através dessa incisão, a gente coloca um portal no qual a gente insufla o abdômen com gás, tá? Que é o gás carbônico. Tá? Com isso, a gente cria um espaço dentro da barriga para poder operar. Tá? A gente introduz uma câmera dentro desse portal, que é o trocáter, representado por essa figura aqui. Essa tá? aqui é a câmera que vai ser... Aqui é o portal, é um trocáter. Tá. A câmera vai entrar por esse portal. Dentro dele. Tá? E aqui está o abdômen da paciente. Né? E por essa câmera, por esse portal, a gente consegue identificar, visualizar todos os órgãos internamente. E como esse vídeo amplia a imagem cerca de 10 até 25 vezes, a gente consegue identificar essas lesões, mesmo as menores, entendeu? E com isso a gente tem um tratamento muito mais efetivo cirúrgico. Tá? O único tratamento para retirar realmente as lesões da endometriose é o cirúrgico ainda hoje. Tá? Anticoncepcional, hormônios vão bloquear o funcionamento da endometriose, mas não vão tirar. Eles vão impedir que a lesão continue aumentando, vão controlar. Exatamente. Mas tirar a lesão dali, essa remoção só com a videolaparoscopia? Atualmente só através da cirurgia. Tá? A videolaparoscopia é a técnica mais indicada, tá? Porque ela é minimamente invasiva, tem menos dor, mas não é só por isso, para a endometriose. É porque ela é mais efetiva para o tratamento da doença mesmo. E a gente tem outras perguntas para fazer sobre esse assunto ainda. Inclusive, o doutor vai responder dúvidas encaminhadas pelas nossas telespectadoras. Se você mandou dúvida para a gente, fique tranquila que a gente responde já aqui no programa. O doutor vai continuar com a gente aqui. Mas agora, eu peço licença ao nosso convidado, porque nós recebemos uma outra convidada no programa, Sara Jane, que vai conversar com a gente. A Sara acabou de voltar da licença maternidade, Vitória está, inclusive, trazendo alegria para esse sorriso de mãe. Sim. A Sara teve endometriose. Sara, Deus está presente. Seja bem-vinda a Viver é Melhor. Muito obrigada, Camila. Você teve diagnóstico de endometriose. Sim. Quando é que isso aconteceu na sua vida? Olha, foi uns 2 anos antes de eu engravidar. E quando eu tive o diagnóstico, até assim, no primeiro momento a gente fica assim, tem aquele choque, né? E eu lembro que eu fiquei assim, saí triste do consultório, que o médico pediu os exames. Quando eu tinha falado alguns sintomas, ele suspeitou, disse que poderia ser, pediu os exames, depois falou, olha, realmente é isso. E explicou algumas situações e comentou, inclusive, da possibilidade de, falou assim, olha, talvez você tenha dificuldade em engravidar. Nossa, saí super triste de lá do consultório, né? Assim, no dia chorei e tudo, né? Mas aí a gente fica pensando, bom, a gente tem 2 caminhos na vida, né? Ou a gente ficar lá lamentando o problema, ou a gente se fortalecer e pensar na solução. Então, eu pensei, então tá, preciso então ter todos os cuidados, né? Seguir todo o tratamento médico necessário. E eu pensei, como que eu lido com isso emocionalmente? Porque é o mais importante para a gente vencer qualquer tratamento, a gente está bem, né? Então, eu fui me resolvendo, fui pensando assim, bom, quero ser mãe, não agora, mas quero ser mãe. Se eu conseguir, vou tentar engravidar, vou ter paciência. E aí, conversando com meu esposo, eu falei, bom, qualquer coisa, se a gente não conseguir, tudo bem adotar? Claro, sem problemas. Eu falei, então tá. Já pensei em todas as possibilidades. Pensei em todas as possibilidades. O que aconteceu? Isso ficou resolvido dentro de mim, senti confiança. E aí, isso, passei assim, nem lembrava mais que eu tinha esse problema. Mas fazia tratamento? Seguindo o tratamento certinho. Com o tratamento, inclusive, os sintomas estão aliviados, então a gente também já vai ficando muito mais confortável, né? E aí, assim, segui uma vida normal. Quando foi para vamos tentar engravidar, então veio mais uma vez aquela preocupação. Ah, será que eu vou conseguir? Será que não vou e tal? E aí falei para o meu esposo, falei assim, bom, vamos colocar aí uma margem de 1 ano, né? Falei, 1 ano, porque eu acho que vai demorar, a gente, né, não é tão simples assim. Mas uma coisa, sabe, Camila, que a gente aprende aqui nessa comunicação e na religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo,
que é a questão assim da gente não desanimar diante dos problemas, a gente confiar em Jesus. E eu sempre me lembro em situações como essa, por exemplo, do que nos ensina o Divino Mestre, até a gente na religião divina, proclamada como fórmula urgentíssima, que é buscar primeiramente o reino de Deus e sua justiça, e todas as coisas materiais serão acrescentadas. Então, ou seja, a solução dos problemas, o conforto para a nossa vida, tudo aquilo que a gente precisa, vai ser acrescentado à medida que a gente buscar confiar em Jesus, à medida que a gente não se desesperar diante dos problemas, né? Inclusive, esse versículo, ele se encontra numa passagem que se chama ansiosa solicitude pela vida. Então, justamente a gente não ficar ansioso. E aí, como é que vai ser amanhã? Como é que vai ser depois? Então, a gente não se desesperar. E fiquei muito com essa consciência, não vou me desesperar, tudo bem, né? Tem um propósito. Todos os problemas na nossa vida têm um propósito. O propósito é, vamos nos desafiar e aprender a vencê-los. E aprender com eles, algum ensinamento tem. E a maravilha, né, a misericórdia de Jesus é tão grande que eu mesmo pensando que ia demorar, mas é claro que a gente fala assim, vai demorar, mas todo mês estava ali fazendo teste de gravidez. Claro. Esperando, né, desejando. É uma grande expectativa. Exatamente, algo muito feliz para as nossas vidas. E em 2 meses eu engravidei. Até meu esposo brincava, será que você tinha endometriose mesmo, né, brincando. Mas porque realmente, assim, a tranquilidade e não se desesperar diante do problema, eu penso que foi também um grande passo, que nos ajudou em família a não focar no problema. E aí a consequência natural disso, graças a Deus, veio, né? Engravidei logo, minha filha veio com muita saúde, graças a Deus. Está com 5 meses? 5 meses de vida, 5 meses de muita alegria na nossa vida. E acho que um ponto importante também, para destacar, nesses momentos, por exemplo, no caso da endometriose, né, um caso que a mulher sente muita dor, então a compreensão da família, a compreensão do esposo, né? Então, assim, isso é muito importante, porque no momento difícil, você ter o apoio, você ter alguém que te conforte, que fale, não, tudo bem, a gente vai superar, isso vai passar, ajuda também. E a gente buscar, claro, sempre em quem tem toda a força e quem tem todo o poder, que é Deus, né? Que pode nos confortar intimamente, que sabe tudo aquilo que a gente está sentindo. Então, vem o lenitivo para a nossa alma. Então, por essa história da Sara, a gente já tem um outro ponto importante para destacar, que é a importância da família. Porque, imagine só, conviver com dor não é fácil. A gente fica mal-humorado, fica cansado, fica ansioso, fica triste. Conviver com dor não é fácil. Só que aí, toda essa carga emocional acaba piorando a situação. Então, o amparo da família é fundamental, a compreensão, a paciência e a perseverança, porque essa questão, continuar indo atrás do tratamento mesmo, sem ter certeza de como vai ser o desenvolvimento, mas não parar de fazer o tratamento. Jamais, isso é importantíssimo, né? A gente sabe que a medicina está aí cada vez mais avançando para proporcionar esse bem-estar. Então, a gente tem que também, né, a medicina também é Deus atuando, né? Então, a gente buscar todos os tratamentos, os recursos disponíveis, mas não deixar jamais de buscar também o recurso para a alma. Recurso, exatamente, para a alma, porque aquilo que vai nos dar força para correr atrás também do tratamento material, né? Como é que está hoje a condição? Você continua fazendo acompanhamento para endometriose? Continuo fazendo acompanhamento, continuo, assim, engravidar, né? Ajuda bastante, né? Ajuda, inclusive, a estacionar, né, o problema, então foi ótimo, mas continuo todo o acompanhamento médico e todo o tratamento. Sara, muito obrigada por compartilhar com a gente a sua história. Eu que agradeço. Felicidades para você, para a família, para o Jumair, esposo dela, para a Victória. Seja sempre bem-vinda a Viver é Melhor. Muito obrigada. E claro, né, com um filho, a nossa vida fica realmente mais feliz, né? São muitos desafios, mas realmente é muita felicidade mesmo. Com certeza. Obrigada. Sara, muito obrigada. Volte sempre ao nosso programa. E é assim que a gente tem que enfrentar os desafios. A Sara trouxe para a gente hoje essa demonstração de que a gente tem que associar ao conhecimento técnico, ao especialista que está sempre amparando, acompanhando a história, a nossa força, a capacidade. O que a Sara descreveu para a gente foi o poder divino, que dentro do coração dela trouxe a serenidade, trouxe a perseverança e a esperança. E esse mesmo poder divino que você tem, que a sua família tem e que a gente tem que manter. Não desistir, continuar fazendo o tratamento, procurando ajuda, não entrar em desespero. E o amor que a gente tem que manifestar. A família, os amigos, todas as pessoas ao redor podem também ser colaboradores nesse processo todo.
No próximo bloco, a gente continua conversando sobre os tratamentos para a endometriose, as alternativas que estão disponíveis para essas mulheres, como a Sara, como tantas outras, que querem engravidar, que têm endometriose, que querem deixar de conviver com dor. O doutor vai continuar explicando para a gente como é que isso pode ser feito. Você tem dúvidas? Pode mandar ainda, dá tempo de responder suas dúvidas no próximo bloco aqui no Viver é Melhor, 0310 07 940. Continue acompanhando o nosso programa e a gente volta já já.